Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlan Sena, da disciplina de Educação Física, e vamos para mais uma aula aqui da nossa plataforma Gonçalves Dias. Lembrando que esse projeto faz parte do projeto Estuda Aí, que é uma realização do governo do estado do Maranhão, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação, tá bom? Então hoje a gente vai estar falando sobre capacidades físicas e sedentarismo. Vamos entender a diferença entre esses conceitos, tá? E vamos também conhecer algumas características desses conceitos para que vocês possam entender melhor essa nomenclatura dentro da nossa educação física, tá bom? Então, capacidade física, tá? O que são? Qual o conceito desse termo? Então, capacidades físicas ela é definida como todo atributo físico treinável no organismo humano. Então, tudo que pode ser treinado dentro do corpo humano, a gente considera como capacidade física. E aí ela tem duas classificações, condicionais e coordenativas, tá? As capacidades físicas condicionais, quais seriam? Qual é o conceito delas? São capacidades determinadas pelos processos energéticos metabólicos, ou seja, obtenção e transformação de energia. Por isso elas são condicionadas pela energia disponível nos músculos e pelos mecanismos que regulam a distribuição, sendo divididas em resistência, velocidade, força e flexibilidade. Então, essas são os 4 componentes das capacidades físicas condicionais, que vão estar relacionados às vias metabólicas, tá? Aos processos energéticos e metabólicos para a obtenção de energia. A outra forma de capacidade física vão ser as coordenativas, tá certo? E aí qual seria o conceito? Ó? São determinadas pelos processos de organização, controle e regulação do movimento. São condicionadas pela capacidade de elaboração das informações por parte dos analisadores implicados na formação e realização do movimento. Divide-se em equilíbrio, coordenação e agilidade. Então, as capacidades físicas coordenativas, elas vão estar mais atreladas ao controle motor, tá? A informação que vem do córtex pré-motor e passa ali pela medula, chegando até as musculaturas que vão ser ativadas. Já as condicionais vão estar relacionadas ao processo de vias metabólicas, ou seja, de geração de energia, certo? E aí a gente vai falar sobre cada uma dessas para que vocês possam entender quais são as capacidades físicas e como que ela se representa dentro do nosso dia a dia. Então nós temos lá, vamos iniciar pela força, tá bom? Capacidade condicional de força. Então, o conceito, a capacidade de exercer tensão contra uma resistência que ocorre por meio de ações musculares. Então, a capacidade de gerar tensão, de gerar resistência contra uma determinada carga. Esse vai ser o conceito de força. E ele pode se dividir, essa força, ela pode ser chamada de força isotônica, tá? Vou botar aqui um exemplo para vocês, ó, isotônica, isométrica e explosiva. A força isotônica ou dinâmica é aquela onde vai gerar uma tensão contra uma carga, mas vai ocorrer o movimento da articulação, vai ocorrer a contração, encurtamento da musculatura. Então, vai ser gerado força, vai ser gerado tensão contra uma carga, onde vai ter o movimento da musculatura, o encurtamento da musculatura. Então, isso a gente chama de força dinâmica, onde eu venço uma carga com aplicação de movimento. Na força isométrica ou também estática, vai ter uma tensão muscular, tá? Onde eu não consigo vencer essa resistência. Eu não vou ter um encurtamento da musculatura. Ela vai estar tensionada, ela vai estar resistindo
a um peso, a uma carga, porém não tem o encurtamento da musculatura. A esse tipo de força a gente chama de força estática ou força isométrica, como a gente pode ver aqui no exemplo, ó, aqui na coluna dessa moça tem uma carga axial, tá? E ela está tentando se manter resistente, contraindo a região do abdômen, tá? Fazendo uma contração isométrica. A musculatura ela não está encurtando, ela não está diminuindo a sua extensão, tá certo? E a outro tipo de força é a força explosiva, onde ela vai gerar força, tensão contra uma carga em alta velocidade. Então ela vai gerar força em alta velocidade, tá? Onde a gente vai estar trabalhando aí a potência. Fechou? Então essa é a capacidade de força. Vamos ver outra capacidade aqui. A resistência, o seu conceito, capacidade de sustentar uma dada carga de atividade o mais longo tempo possível sem fadiga. E os tipos dela? Nós temos a resistência aeróbia, a resistência anaeróbia e resistência muscular localizada. A resistência aeróbia vai ser o quê? Ela vai estar relacionada com a utilização do O2, tá? Ela vai ter a captação, distribuição e utilização do oxigênio para gerar energia. Então a resistência aeróbica está relacionada com o sistema cardiovascular, com a produção de energia através da gordura e do oxigênio, tá certo? A resistência anaeróbia é a capacidade de gerar energia através das vias metabólicas anaeróbias, que é a via ATP-CP e a via glicolítica, que utiliza como substrato o carboidrato, tá certo? Então a capacidade de manter um alto nível de execução de exercício pelo máximo de tempo possível através da via glicolítica, da via ATP-CP e via glicolítica, que são as vias anaeróbias, a gente chama de resistência anaeróbica, beleza? E tem também a resistência muscular localizada, que é a capacidade de uma musculatura específica fazer por um período determinado a tensão ou a contração, tá? Então ela vai ter que sustentar por vários segundos ou minutos um determinado nível de contração em uma musculatura específica. Um exemplo disso, um abdominal. Então o indivíduo que está fazendo abdominal, ele tem lá como meta fazer 100 abdominais. Então ele está trabalhando a resistência muscular localizada de onde? Do seu abdômen, tá bom? Então vamos lá para mais uma capacidade para a gente seguir na nossa aula. Velocidade, o conceito de velocidade. Capacidade de executar movimentos cíclicos na mais alta velocidade individual possível, tá certo? E ela também tem as suas subdivisões. Nós temos a velocidade de deslocamento, velocidade de reação e velocidade de membros, tá? A velocidade de deslocamento, tá? É o quanto a pessoa se desloca de um ponto ao outro. O tempo mínimo que ele consegue se deslocar de um ponto ao outro. A velocidade de reação vai ser a velocidade com que o indivíduo reage a um estímulo sonoro, a um estímulo visual. Então, quanto de rápido ele consegue se mover em relação àquele estímulo, a gente chama de velocidade de reação. E a velocidade de membros tem a ver com a sincronia dos membros superiores e membros inferiores, principalmente no momento da corrida. Se ele tem uma perna, se ele tem os membros inferiores fazendo o movimento em alta velocidade, mas os seus braços, eles não conseguem seguir essa sincronia, então ele vai ter prejudicado ali o seu processo de velocidade. Então, a velocidade de membros é essencial dentro dessa capacidade, tá bom? A flexibilidade, que vai ser a capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimentos apropriadas. A agilidade, que vai ser a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção. Então a gente pensa naquela escadinha de velocidade, né? De agilidade, que a gente diz que é para trabalhar
a agilidade, mas não é, ela trabalha a coordenação motora. A agilidade precisa ter mudança de direção com velocidade, como a gente mostra aqui nessa imagem. A coordenação motora, que vai ser a capacidade física que permite realizar uma sequência de exercícios de forma coordenada, então coordenando, sincronizando membros superiores e membros inferiores, certo? A gente vai estar chamando de coordenação motora. O equilíbrio, que é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base, contra a lei da gravidade. Então é uma forma de estar mantendo um equilíbrio corporal, a postura correta, dependendo do estímulo, tá, que essa pessoa está recebendo. E aí vai ter o equilíbrio estático e dinâmico. O equilíbrio estático, ele é adquirido em determinada posição, o indivíduo está parado, ele está recebendo influências, ele tenta manter uma estabilidade, porém ele está parado. O equilíbrio dinâmico, ele precisa manter esse equilíbrio em movimento, tá? Ou tendo algum tipo de perturbação. E aí a genética e a epigenética, o que tem a ver com essas capacidades? O indivíduo ele pode nascer com essas capacidades que são treinadas, né? Ele pode ter um alto nível de força que ele já adquiriu ali, porque o seu pai tinha, seu avô tinha. Então, essas características, elas vêm através da genética. Porém, a epigenética, ela vai ser o meio ambiente, os hábitos que esse indivíduo tem, que vão influenciar na sua genética. Então, ele pode ter, pensando pelo lado positivo, uma boa genética, onde ele tem bastante força, velocidade, porém ele não treina, ele faz treinos de resistência aeróbia. Aí ele vai estar silenciando esses genes que são responsáveis pela força e pela potência, e vai estar ativando outros tipos de genes que vão melhorar a sua capacidade oxidativa para que ele tenha mais resistência. Então, o meio ambiente, o seu tipo de treino, os seus hábitos, eles vão influenciar na sua genética, tá bom? E o sedentarismo, o que é? Tá? Vamos ver lá o conceito. É caracterizado pela falta de atividade física ou pela prática inadequada ou insuficiente de exercício. Pode envolver passar longo período sentados, reclinados ou deitado, com baixo gasto energético, tá? Então, como que eu sei que o indivíduo ele é sedentário? Então, existe algumas características, tá? Que a gente consegue dizer se aquele indivíduo ele é sedentário, tá bom? Por exemplo, o que preconiza a OMS, a gente vê nessa imagem aqui, ó. Criança e adolescente, ele tem que fazer, ó, pelo menos 60 minutos por dia. Então, se o indivíduo não faz 60 minutos por dia de atividades aeróbias, tá? Então, você já é considerado sedentário. Ah, mas eu faço 2, mas eu faço uma vez por semana eu estou fazendo. Então, por que ele preconiza todos os dias? Para poder ter melhora no metabolismo, certo? Então, tem um nível ideal de estímulo para que ocorra melhoras fisiológicas. Então, quando a gente não alcança aquele nível ideal, a gente continua ali naquela inércia, certo? Então, por isso que existem esses padrões, tá? E exercícios de força, ele precisa fazer 3 vezes, pelo menos, na semana, exercícios de alta intensidade e exercícios de força. O adulto ele precisa aí de 150 a 300 minutos de atividades de intensidade moderada, uma caminhada, uma corrida, certo? Ou ele precisa de 75 a 150 minutos de atividades vigorosas. A gente pensando aqui, você vai dar uma média de 5 dias por semana, 30 até 1 hora de atividade física moderada. Se ele gosta de fazer uma atividade um pouco mais intensa, ele precisa de 75 a 150 minutos, isso varia de 15 a 30 minutos, 5 vezes na semana, para ele alcançar essa meta. Se ele alcança esse valor, ele é um indivíduo ativo, ele não é um indivíduo sedentário. Se ele não alcança esse valor, ele pode ser considerado como um indivíduo sedentário, tá bom? Então, precisa ter essas classificações para esse indivíduo ser caracterizado como sedentário. E exercícios de musculação, precisa fazer, tá, pelo menos 2 dias na semana, para manter a integridade muscular, para manter o nível
de massa magra, né, que é a massa muscular, para manter ali também o nível ideal de densidade óssea, que vai ser estimulado através dos exercícios de força, através desses exercícios que vai ter a carga axial. Então, ele precisa fazer ali, no mínimo, 2 dias, tá? Para que ele possa ter benefícios, tá bom? A ideia é essa, você precisa fazer uma quantidade específica para que ocorram os benefícios. Então, se não tiver o estímulo ideal, não tem esse benefício que quer ser alcançado. Por isso que tanto a OMS quanto outros órgãos de saúde, eles estabelecem um padrão que precisa ser alcançado para que ocorra benefícios fisiológicos e esse indivíduo ele esteja livre de doenças cardíacas, metabólicas, tá? E que ele possa ter uma vida mais saudável. Fechou? Então a gente entendeu aí o que são as capacidades físicas, o que é sedentarismo, a diferença, tá? O conceito e alguns exemplos para vocês. Vamos lá para o nosso exercício, tá bom? Vamos lá, questão 1. João, ele segue corretamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde, praticando todos os dias 60 minutos de atividades físicas moderadas. Porém, no restante do dia, num período que está em casa, João passa muito tempo sentado usando seu computador. Então, João o que a gente pode classificar ele dentro daquilo que a gente já falou? Ele é, letra A, um indivíduo ativo, porém com um comportamento sedentário. Ele é um indivíduo sedentário com comportamento sedentário. Ele é um indivíduo ativo com comportamento ativo. Ele é um indivíduo sedentário com comportamento ativo ou nenhuma das alternativas. Então, a resposta correta, tá? Ele é um indivíduo ativo com comportamento sedentário. Letra A. Por que ele é ativo? Porque ele segue as recomendações. Ele faz semanalmente 5 vezes 1 hora de atividade física, tá? De intensidade moderada. Então, ele é ativo. Ele segue as recomendações, né? Recomendações essas que vão estar trazendo benefícios para o seu sistema cardiovascular, para o seu sistema muscular, tá? Para todo o seu sistema ali fisiológico. Ele segue tudo que é pedido. Porém, ele tem comportamento sedentário. Comportamento sedentário é o hábito de passar várias horas com um baixo nível energético. É o hábito de estar sentado, deitado ou reclinado. Então, se você faz isso diariamente no seu dia a dia, você é um indivíduo que tem comportamento sedentário. Isso pode ser até mais danoso, tá? Do que ser simplesmente sedentário. Tá? Vários estudos mostram que mesmo às vezes você sendo ativo, se você tem o hábito de passar várias horas sentado, deitado ou reclinado no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, né, na verdade, isso pode ter um peso maior na balança em relação aos exercícios que você já executa, tá certo? Então, o que é ideal dentro dessa perspectiva que a gente vem conversando? Você está, durante o seu dia, sempre se movimentando. A cada 1 hora você levanta, anda um pouquinho, para não passar muito tempo sentado, tá? E não estar aí adquirindo esse comportamento sedentário. Fechou? Então, essa é nossa resposta correta. Com isso, a gente finaliza mais uma aula. Até a próxima e fique com Deus.